Arnaldo, super obrigado de estar aqui no Future Print Conexão com você, trocando uma ideia com a gente, nesse momento de nova realidade das empresas que a gente está passando. E eu queria começar te perguntando como é que esse cenário Covid-19 impactou a rotina de vocês. Tiago, eu agradeço o convite, é um grande prazer compartilhar as experiências e as nossas estratégias com você e com todos que assistirão essa entrevista, né? Nós fizemos, em março, né, nós iniciamos uma tarefa de planejamento financeiro, produtivo, né, comercial, bem agressiva, né, e implantamos imediatamente. Então, foi uma amplitude, né, nas três áreas, né, na financeira, na produtiva e comercial. Nós implantamos rotinas bastante apropriadas para enfrentar essa turbulência que teve o início nessa semana de março, né? Uhum. Vocês mudaram muito a gestão financeira, tiveram que estocar mais produtos, tiveram que afastar profissionais, fazer algum sistema de rodízio, como é que a coisa ficou? Nós desenhamos um planejamento, né? Nós temos uma rotina bem severa de planejamento semestral e a gente imediatamente fez uma projeção de receita em época de pandemia, né? E isso foi de encontro logo com as medidas que foram implantadas pelo governo. Então, nós fizemos um rodízio de pessoal na produção, né? A primeira atitude que nós tivemos foi afastar os vulneráveis. O contingenciamento da fábrica ele foi reduzido, né? Para que nós tenhamos, naquele momento, para que nós conseguíssemos, naquele momento, ter a segurança de que a fábrica estaria em operação, mas seguindo as determinações da OMS. Então, no que diz respeito à produção, né, nós reduzimos a estrutura para metade, né, então colocamos em férias, no primeiro momento foi férias antecipadas, né, de acordo com o decreto, e depois a redução de jornada de trabalho com a combinação de planejamento. Planejamento financeiro. Nós fizemos a negociação dos títulos com os nossos fornecedores. Foi uma negociação muito sadia, nós tivemos uma reciprocidade dos fornecedores com esse planejamento, porque nós espelhamos o que nós estávamos recebendo dos clientes. Então, os clientes também pediram prorrogações, né, pediram para que a gente fizesse um planejamento financeiro dividindo, né, as duplicatas que estavam quitando. Então, nós fizemos um combinado entre fornecedor e cliente, e espelhamos a operação. Na parte comercial, nós entramos com uma política agressiva de prospecção, né, nós fizemos 3 treinamentos online, né, a equipe fica 24/7 no ar, e o foco dela é prospecção e gestão de CRM. Então, isso trouxe para a fábrica, né, eu vou te dar números de hoje, nós prospectamos ao longo de 50 dias 1.000 clientes. E nós tivemos, nessa época de Covid, pedidos novos de clientes que não eram nossos clientes na fábrica, né? Então, esse foi a atividade comercial. Marketing. Né, a gente investiu muito nas mídias sociais. Nós reformamos o site num prazo de 15 dias. Nós reformamos o site para ele ter um algoritmo adequado para busca orgânica no Google e investimos nas redes sociais. Então, a agência, o marketing, trabalhou combinado com vendas. Nós tivemos a oportunidade de fabricação, né, de produtos novos, que são os produtos que estão vinculados ao Covid. Então, isso foi uma resposta também deste combinado, marketing, vendas e produção, para que a gente tenha a oportunidade da crise, né, porque, como diria Winston Churchill, né, não desperdice uma boa crise, né? Então, tem a oportunidade, né? Essa palavra do século passado dele, né? Do grande estadista, né? E tem uma outra questão importantíssima, né, da crise, que ela tem três pilares, né? Primeiro, que ela tem uma data para acabar. Segundo, que ela gera oportunidade.
e terceiro, que ela gera aprendizado. Sim. Então, isso foi importante para que a gente criasse um equilíbrio na estrutura para sair da fase de quarentena e entrar na segunda fase aí, que é a retomada do mercado. Arnaldo, você estava comentando que um dos pilares de crises é o aprendizado. O que você pode dizer que vocês aprenderam nesse momento que vão levar daqui para frente? Aí tem alguns pontos importantes. Por exemplo, a área comercial, o aprendizado é a valorização da prospecção e do CRM, entendeu? Porque isso é um assunto que o departamento tem como rotina, mas ele não coloca como prioritário. Ele vai, como existe aquela famosa zona de conforto, então ele vai administrando, né? A gente tem casos de representantes que acabam perdendo algumas contas e, puxa, aí entra no up and down, né? Vai lá para baixo. Se ele tivesse mantendo a prospecção e o CRM, provavelmente esse up and down não seria tão grande, né? Então, hoje você vê uma valorização para a área comercial muito clara de gestão de CRM e prospecção, né? A velocidade, aí vou te falar da fábrica em si, né? O aprendizado é que a gente deve correr sempre, né? Com uma velocidade em alto nível, né? O que é essa velocidade, por exemplo? É a criação de novos produtos. Então, você não tem uma área na fábrica de pesquisa e desenvolvimento, né? Que no mundo fora, né, no Brasil aqui, ela não é muito forte, mas fora você tem sempre a área de R&D, né, que é Research and Development, que é muito forte. Então, nós tivemos que imprimir uma velocidade para lançamento dos produtos e fabricação muito rápida. A outra questão é essa que esse meio que nós estamos utilizando aqui para fazer entrevista. Então, isso aumenta a produtividade substancialmente. Então, você tem em São Paulo, por exemplo, um fenômeno chamado trânsito. Então, o avanço da tecnologia, né? Eu posso estar, por exemplo, eu falei essa semana, eu posso fazer uma reunião em Brasília de manhã e em Porto Alegre à tarde. E posso, como eu já tive reuniões aqui, nós temos um cliente que é fora do Brasil, eu posso ter reuniões com gente que está no exterior sem precisar gastar um centavo. Exato. Eu só com uma boa conexão, né? Então essa é uma coisa que eu vejo, que é o uso da tecnologia em favor da produtividade e da eficiência, né? Então, para mim, são os grandes aprendizados aí da crise, né? Você falou dessa dificuldade da gente fortalecer pesquisa e desenvolvimento dentro da indústria brasileira, mas também falou da criação de novos produtos e novos serviços. A gente, antes da entrevista começar, você estava me falando dos backdrops que a sua equipe usa. Isso foi um produto novo que vocês desenvolveram? Como é que veio essa ideia? Então, nós temos várias reuniões, vídeo-reuniões, né, com clientes, né, reuniões de vendas, e as pessoas estão em home office, né, elas estão em casa, né? Então, é importante você deixar um ambiente corporativo na sua casa. Muitas vezes é difícil, não há disponibilidade. Então, nós criamos o backdrop, né, com a assinatura da Nelband e do executivo que está falando, né? E nessas reuniões, né, que nós fizemos com vários clientes, é impressionante como chama a atenção do cliente. Nossa, você está na empresa, né? E causa o backdrop é uma coisa super antiga, né? Então você vê nas entrevistas, nas áreas, né, aqui na Copa do Mundo, na Olimpíada, sempre os atletas param naquela área de entrevista, tem os backdrops lá, né? É uma peça muito, né? Mas para videoconferência era uma coisa que ninguém imaginava, né? Eu imagino para um evento que você vai entrevistar um artista, um atleta, uma pessoa importante, um político, né? Mas nunca imaginei usar na minha casa para uma videoconferência com o cliente ou com o fornecedor. Então, nós imediatamente, enxergando essa demanda que houve, foi unânime. Todas as reuniões que nós tivemos com clientes, com o backdrop, o cliente falou, eu queria fazer porque o cliente também fala com outros fornecedores. E a gente acabou gerando um faturamento
em cima de uma peça que originalmente não vai para sua casa, né? Você não faz isso. Então, é uma coisa interessante, né? Foi uma coincidência aí, né? Você tinha, numa das respostas anteriores, você falou dessa mudança de comportamento de sair da zona do conforto do pessoal comercial e começar a usar mais o CRM, prospecção. A gente pode dizer que daqui para frente vai reduzir muito essa coisa de tiração de pedido? A gente vai ter sim que investir em prospecção, em CRM, numa atitude mais talvez agressiva para vender, porque vocês começaram a vender produtos para quem não era cliente de vocês durante a crise. Perfeito. É um cenário diferente. Então, a primeira posição é justamente você sair de uma zona de conforto. Esse é o primeiro ponto, né? Porque normalmente o ser humano ele gosta de conviver, de ficar nessa área de conforto. Então, essa velocidade, né? A crise trouxe este aprendizado, né? Você precisa e vai precisar imputar força, porque o mercado, né, o mundo não será o mesmo depois da pandemia. Então, eu tenho pesquisas aqui de varejo, pesquisa de perfil de consumidor, né, o quanto você está disposto a manter as marcas que você comprava, né, o volume que você comprava. Então, isso para nós é um direcionamento para o novo cliente. Ele valorizará a relação entre gasto e retorno, né? É a famosa equação de equilíbrio, né? Custo-benefício. Então, esse fator de estudo é o que nós estamos utilizando hoje, né? E nós temos clientes já nessa época de Covid, que são marcas que estavam em segundo ou terceiro plano, que estão investindo em PDV, porque elas sabem, elas têm o número melhor do que o nosso, elas sabem que o mercado, a hora que você entrar para consumir, você vai pensar em quanto gastar e na relação custo-benefício. Então, isso está ligado à prospecção desse novo perfil de cliente, né? A ativação da plataforma de CRM e a estratégia comercial. Eu tenho falado muito, né, nessas reuniões que eu faço com a equipe. Lá atrás eu coloquei a fábula de La Fontaine, que é de 1600, né, sobre a formiga e a cigarra. Né? Então eu falei, bom, agora todo mundo entende que precisa ser formiga, porque as pessoas não imaginavam uma crise dessa. Ninguém na face da Terra poderia imaginar o que aconteceu, ou o que iria acontecer. Então, isso também é um aprendizado, que é o fator de você ter um planejamento estratégico, financeiro, planejamento profissional, planejamento familiar, né, focado nas formigas, né, ou seja, no trabalho, né, na estrutura financeira sólida, e hoje, mais do que nunca, as pessoas estão entendendo isso, né, porque eu também coloco um termo muito engraçado para explicar o que está acontecendo. Está todo mundo em uma apneia econômica, enfiaram todo mundo para debaixo da água. Sim. E aí você precisa ter pulmão para suportar isso, né? E isso vem já de um planejamento, vem de uma série de coisas que, teoricamente, todas as companhias deveriam de fazer. Não sei se todas faziam, né? Mas faz parte do jogo, é um aprendizado da crise, né? A gente vai sair com muitas lições, né, desse fenômeno chamado coronavírus, né? Você falou dessa apneia, Arnaldo, e de estratégia financeira, gestão de família, de vendas, e que algumas empresas deveriam estar fazendo isso há mais tempo. E eu tenho feito essa pergunta frequentemente. A gente vai reaprender o óbvio, eu coloco o óbvio entre aspas, que é gestão financeira, gestão de estoque, gestão profissional. A gente vai reaprender o óbvio? Vai colocar o óbvio em prática? Eu até vou escrever aqui, eu acho que não é reaprender, é aplicar. Porque eu tenho certeza que todos sabem. Mas aí você mistura a zona de conforto, né? Porque você está num ambiente seguro, não é reaprender, é aplicar. É aplicar, é falar o seguinte, eu não posso me contentar com a zona de conforto. Eu preciso
deixar os conceitos que eu sei, né, que todos sabem, aplicados full time. Quando a gente finalizar essa crise do coronavírus, né, a gente vai estar super aliviado, né, ou com a vacina, ou com todas as medidas de contenção, né, ninguém vai falar, será que vem outra, né? Será que nós temos outra, né, pela frente? Não vai precisar pensar nisso. Basta o seguinte, você aprendeu com essa, faz parte do aprendizado. Então, sim, não deixe a estrutura entrar na zona de conforto. Continue com os conceitos, que aí não importa se vem a crise ou não, a sua estrutura está bem montada. Então, eu acho que todos sabem, não precisam reaprender, só precisam aplicar, né? Quem não aplicou, obviamente, né? É a questão de estar com o pulmão cheio de ar para aguentar a tal da apneia que você falou. Exatamente. Sim. Arnaldo, eu queria te agradecer muito esse papo, eu queria agradecer muito o seu exemplo da cigarra e da formiga e da apneia. Eu vou começar a usar o exemplo da apneia. Lembrar quem está assistindo a gente que... Lembrar quem está assistindo a gente que no canal digital.feirafutureprint.com.br tem material sobre gestão, sobre como manter as contas em dia, sobre como se manter sempre fora da zona de conforto. Arnaldo, mais uma vez, super obrigado e sucesso aí para vocês. Que isso, Thiago, eu que agradeço e sempre à disposição de vocês aí, sucesso também para vocês, tá bom? Obrigado.